permanece, esse dá muito fruto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto, meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Nisto, meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos um tempo em oração silenciosa. No íntimo do nosso coração, peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que por ele alcancemos a plena compreensão da palavra e sejamos por ela transformados. Rezemos humildemente. Amém. Irmãs e irmãos, estamos no tempo da Páscoa. Ouvimos ao longo de alguns domingos os relatos da ressurreição e das aparições de Jesus ressuscitado. Domingo passado, hoje e domingo próximo, nós estamos convivendo com Jesus, ainda no diálogo que ele teve com os discípulos antes da sua paixão e ressurreição, e dirigiu aos discípulos alguns ensinos que os discípulos só puderam compreender depois, à luz da ressurreição. Ele disse, a palavra ficou guardada, e só após o mistério glorioso da sua ressurreição é que abre-lhes a compreensão. E é por isso que a gente volta a estes domingos. São trechos do Evangelho, de João especialmente, chamado de discursos de despedida, e também ensinos em que Jesus dirige aos apóstolos, fazendo uma autoapresentação. A autoapresentação de Jesus. Eu sou, domingo passado, eu sou a porta.
Eu sou o bom pastor. Hoje, novamente, uma autoapresentação. Eu sou a videira verdadeira. Lembra Moisés no monte? Moisés pede para Deus dar a ele uma chancela de autoridade. O senhor está falando comigo desse jeito, eu vou chegar lá e falar com o povo. Se o povo me perguntar, mas quem é esse que está falando com você? Deus diz a Moisés, fale para o povo que eu sou, me falou. Então, ou na tradução no português, para soar um pouco melhor, porque precisa de elaboração filosófica para entender isso. Eu sou aquele que estou falando com você. Portanto, Jesus, aquele que se apresenta nas autoapresentações. Vamos lá? No seu folheto número 11, capítulo 15 de João, versos 1 ao 8. Já disse que é um discurso situado na despedida. Quinta-feira Santa, depois da última ceia, depois do lava-pés, aquele gesto extremo de humildade de Jesus lavando os pés dos discípulos, aquilo deu um choque, uma sacudida. Os discípulos ficam profundamente impactados com aquela cena, e Jesus vê o abalo deles e diz para vocês, a partir de agora, terem a minha presença que vai ser retirada do meio de vocês. Eu vou morrer, ressuscitar, vou para junto do Pai, e vocês precisam se educar a um modo novo, pelo qual eu garanto que vocês estarão unidos a mim. Domingo passado, a imagem das ovelhas unidas ao pastor, e hoje uma imagem também caríssima ao Evangelho. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, bradem: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. 3 ideias. Eu sou a videira verdadeira. Já tira consequência. Existem videiras que não são falsas. Está cheio de fake news aí falando que é Jesus e não é Jesus. Eu sou a videira verdadeira. Sou uma planta carinhosamente plantada, e o dono dessa lavoura, dessa roça, é o Pai, o agricultor. É Ele que carinhosamente me plantou aqui. Precisamos de um esforço, como domingo passado, para visitar o ambiente agropastoril da Palestina do tempo de Jesus. Se a gente não se esforçar para ir lá e entender essa linguagem, naquele ambiente, a gente corre o risco de não compreender o texto, não permitir que ele realize e opere a força própria que essa palavra tem para realizar em nós e tornar um acontecimento de salvação. Ou, não compreendendo o texto, saímos daqui com conclusões próprias que não correspondem ao que a palavra diz. O esforço de nossa parte. A videira e a vinha são a imagem do Antigo Testamento, uma imagem poética, tanto para máxima expressão do amor do agricultor que plantou a vinha, quanto para decepção do agricultor que não viu bom resultado na vinha. A vinha e a videira no Antigo Testamento, portanto, é a imagem da relação de Deus com o povo de Israel, o povo eleito. Os profetas, Isaías, que é o grande discurso da vinha, mas depois Jeremias, Ezequiel e o Salmo 80, desenvolvem uma teologia de altíssimo nível acerca desta relação, a eleição de Israel. O problema é que Deus escolheu Israel, um povo, uma cultura, uma forma de organização cultural, social, comunitária,
Deus escolheu Israel para que através de Israel Deus se revelasse ao mundo. O problema é que Israel ficou tão orgulhoso, tão orgulhoso, tão orgulhoso porque Deus escolheu Israel, que Israel passou a dar mais evidência ao fato de ser o povo eleito do que o cuidado com aquele que o elegeu. Israel passa a prestar culto a si e esquece Deus. Está entendendo a ideia? Isso é gravíssimo. Quando você acha que você é abençoado e pela bênção que você tem, você se enche de orgulho e começa a falar mais de você do que de Deus que te deu a bênção. Seu orgulho, seu tupete sobe e a bênção vai esvaziando, esvaziando. Isso acontece? Muito. E a relação de Deus com Israel é bem isso. Houve um momento em que Israel deixou de ser a vinha, o povo eleito. Jesus entra com todo o vigor da sua autoridade, tira Israel da eleição e diz: eu agora sou a vinha, sou a videira. Funda a Santa Igreja e diz: a partir de agora, a videira, a vinha, sou eu, a videira verdadeira, o dono da roça é o Pai e vocês são os ramos. Não há mais aquela petulância de Israel, aquele orgulho de Israel cancela, não corresponde mais. Por quê? Vamos ver? Versículo 2: todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Agora, minha gente, nós vamos entrar num tema bem espinhoso e numa linguagem simbólica que a gente precisa de um pouquinho de preparo para lidar com ela. A linguagem do ambiente da roça, da cultura agropastoril. Ela é bem mais bruta do que a delicadeza e a polidez da urbanidade. Jesus diz duas ideias fortes: o ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. É foice, corta, seca, joga no fogo, não presta. Como assim que você pode ser um ramo, estar em Jesus e não dar fruto? Essa é uma pergunta importante. E tem gente que dá conta de ser ramo, de estar em Jesus e ficar longo tempo colado em Jesus, mas não dar fruto nenhum. Esse ramo, o dono da roça, olha para Jesus, que é a árvore da vida, a videira verdadeira. O Pai Eterno chega e diz: corta, joga fora e queima. O ramo que dá fruto não fica livre de um corte. Tem um corte um pouco menos violento. Não é o da foice, é o do podão, do facão, para limpar. E aqui entra uma palavra bem dura: a purificação, a limpeza. Ela é um pouco arbitrária da parte do dono da roça. O dono da videira, não sei se vocês têm planta em casa, na varanda do apartamento, ou jardim em casa, mas a jardinagem ou a plantação exige do jardineiro ou do agricultor uma liberdade de entrar com o podão e dizer: não está bem assim, e não entra em discussãozinha com a planta. Meu amorzinho, você quer que eu tire esse galinho aqui? E a plantinha vai dizer: sim, esse aqui pode, mas aquele ali não. Não tem esse mimimi emocional. É o que está no coração do dono da roça. Você só vai alcançar a graça de entender esse texto como dom de Deus e bênção para a sua vida, se você entender que quem está com o podão, com o facão para limpar você,
é o próprio Pai eterno cuidando da árvore da vida, que é Jesus, o tronco da videira, e você é um ramo, e Deus projetou você para dar fruto. E você escolhe ou não dar fruto. Como é que Deus limpa a gente? O que é esse facão ou esse podão para limpar a videira? O próprio Jesus diz. Versículo 3. Bradem, vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Pronto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Aqui entra a nossa relação com a palavra de Deus. A palavra de Deus exige esforço da inteligência. Exige esforço também do coração e do afeto. Mas a palavra de Deus exige esforço da inteligência. Deus, ao escolher o modo da linguagem, do logos, da palavra, para comunicar-se conosco, Deus escolhe um método do argumento, da capacidade de formulação e elaboração de conceitos, de domínio de conceitos, de apropriação da linguagem. Eu via um grande estudioso esses dias falar que a nova geração tem 40% menos o domínio do vocabulário da cultura de cada país. As linguagens da internet, a inteligência artificial vai atalhando o seu interesse para estimular a sua celeridade na relação, e ele vai colocando as palavras para você, e você vai diminuindo o seu vocabulário. Portanto, ao fazer isso com você, a própria inteligência artificial vai mutilando a sua inteligência, empobrecendo o seu vocabulário. E aí, pouquíssimos que têm um vocabulário um pouco mais vasto, terão domínio sobre a inteligência artificial. E ele dizia conceitos, por exemplo, o que é átrio? O que é a abóbada da igreja? Se você tem um vocabulário pobre, reduzido, a inteligência artificial nunca vai permitir que você domine-a. Ela vai sempre dominar você. E esta é a lógica da artificialidade destas linguagens. É preciso, Bento XVI diz que, ao escolher Deus falar-nos por meio da linguagem, Deus se apequenou, humildemente se fez do tamanho de nós, porque para usar a linguagem é um código de comunicação restrito. Quantos por cento no mundo, no planeta, falam português, por exemplo? Então, Deus se apequena para falar conosco, e Jesus diz que o modo pelo qual Deus nos limpa para que venhamos a dar fruto é a palavra, que limpa, poda. A palavra, intimamente ligada à palavra, está a pregação. A palavra e a pregação são elementos forçosos, que exigem empenho da nossa parte. Fazer pregação é um desafio enorme. Eu termino o domingo geralmente exausto. E eu tenho certeza que ouvir pregação também, porque eu escuto muita pregação, ouvir pregação também é um processo muito desafiador. Porque ela mexe com coisas que comumente não é confortável para a gente permitir que o podão venha limpando, dizendo isso que você sente, pensa, esse conceito, esse modo seu de interpretar, e vai limpando, vai limpando. Remeto de novo ao Padre Antônio Vieira, o pregador da Capela Real. Ele dizia que a pregação é um exercício exaustivo para o pregador, desconfortável para quem o escuta. O ouvinte da pregação deve sair da igreja, tem o direito de sair da igreja profundamente chateado com o pregador, mas que ele não fique só
chateado com o pregador, que ele saia também aborrecido consigo mesmo. Porque o pregador só é desconfortável quando ele interpela a gente na comodidade e na necessidade da gente desinstalar-se. A poda, a limpeza é um trabalho chato. Se você tem planta e você experimenta podar, a planta quando poda, ela fica às vezes dias chorando, não é? Derramando seiva, demora a cicatrizar. A poda não é um processo simples. E a pregação é a ferramenta, é o modo pelo qual Deus nos limpa. A palavra é a ferramenta de Deus para nos limpar. Então, sair da igreja, conclusão da ideia do Padre Antônio Vieira, sair da igreja profundamente aborrecido com o pregador, desconfortável consigo mesmo, mas desejoso de melhorar-se. Empenhe-se naquilo que é mais importante, não com a raiva do pregador e o desconforto com você, mas empenhe-se no melhor. Eu preciso e tenho condições de aperfeiçoar-me, porque a palavra de Deus tem poder de podar-me e conduzir à frutificação. Amém? Amém. Brada, vai! Agora vai entrar numa conversa forte. Vamos lá? Preste atenção num verbo que vai repetir-se entre a videira, que é Jesus, e o pai, o agricultor, tem uma relação de amor. Entre a videira e o ramo, a videira que é Jesus e o ramo que somos nós, tem uma relação. E Jesus usa um verbo. Por 8 vezes ele se repete. Versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Continua. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Vai. Eu sou a videira e vós os ramos. Aqui explicita o conceito mais firme sobre quem somos nós. Irmã, irmão, claro que os frutos mais eloquentes, mais evidentes da vida nossa, são aqueles frutos que estão associados à missão e à vocação da gente. Especialmente a imensa maioria de vocês aqui, pais e mães, esposas e esposos. Os filhos são os frutos, os netos são esses frutos. Mas não só, também no campo da sua profissão, na sua área afetiva, psicológica, emocional, na sua área profissional, tudo aquilo que você desempenha e realiza no mundo pode ser traduzido em frutificação. Se você é uma pessoa que avalia a sua vida como um fracasso, e às vezes empenha-se demoradamente em buscar entender por que Deus me deixou fracassar no afeto, no casamento, na profissão, na moral, hoje, a partir de hoje, sai dessa conversa fiada, por que Deus, e comece a fazer uma pergunta mais corajosa, uma pergunta mais ousada. A pergunta é: que qualidade de vínculo eu tenho com a videira? Tá claro? O problema é meu, é seu. Não é da videira porque ela é verdadeira, não é do agricultor porque ele é o mais poderoso de todos e não precisa nem de adubo químico e nem de veneno para fazer essa videira produzir frutos. Amém? Amém. A autoridade dele supera e tire o olho do fatalismo, do imobilismo emocional, da culpa, da autoflagelação e condenação, por que, e não tem jeito mais. Sai dessa e crie coragem de pôr-se diante de Jesus e dizer: eu não duvido que o Senhor é a videira verdadeira, eu não duvido que eu sou um ramo.
talvez essa ideia do ramo você não entenda bem. Mas como é que funciona a videira? A videira e a plantação da uva funciona pela técnica da enxertia. Você pega um raminho de uma planta selvagem e de uma videira selvagem, leva no tronco da videira de qualidade, enxerta, faz uma ferida, enxerta, enrola, 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 e você vai dar fruto com a mais preciosa qualidade daquele tronco. Então, Jesus sabe e ele diz: eu sou, não duvide. Ele é a videira verdadeira. O agricultor é o divino Pai eterno. Você é um ramo de videira selvagem. Talvez traga com você, na experiência da árvore genealógica de onde você vem, essas pregações bestas, de pregadores que querem impor em você uma culpa, pela qual você nem pode responder, que eu tenho maldição de geração passada, meu avô cometeu um crime, minha avó fez uma maldição. Isso é tudo balela. O dia que você é tirado da árvore selvagem e levado às águas do batismo, você rompe com a seiva da árvore selvagem, da fragilidade biológica, da fragilidade espiritual, moral da família que você vem. Você é enxertado na videira verdadeira, e a partir de agora só tem uma coisa para determinar a sua vida: a graça que capacita e qualifica você para dar bons frutos. Amém? Amém. Brada, reage, reage. Essa besteira que uma amiga de uma prima minha foi lá em casa e ficou um azedume no ar, um olho ruim, uma inveja. Se entre a graça do seu batismo e os olhos ruins da amiga de uma prima sua, você fica com o olho ruim dela, sai dessa! Volta para a graça da sua fonte, da sua seiva. Ela sai das entranhas de Deus e você frutifica aqui, por favor. Esse determinismo fatalista das energias, das forças sombrias que toda hora pode interferir em você, isso é típico do mundo medieval, da ignorância absoluta, da compreensão da fé, tempo das superstições e do domínio do medo e do assombro com o presente e com o futuro. Nós somos do tempo da graça, da revelação, da iluminação, pela palavra que poda e pelo Espírito que rega as graças, os dons, os benefícios que você precisa para dar bom fruto. Amém? Amém. Cessou a desculpa. Amém? Amém. Pronto, agora vamos lá. Já usou o verbo permanecer 4 vezes e ainda vem mais 4 vezes. Versículo 5. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pronto, olha que beleza. Você não está produzindo fruto, o problema não é da videira, o problema é fragilidade no modo de permanecer vinculado a Jesus. Esse é o critério. A técnica da enxertia, o tronco que recebe o ramo selvagem. E por que são bons os ramos selvagens? De espécies mais resistentes às pragas, não é? São ramos com energia vital selvagem, que é capaz de segurar as intempéries e as pragas numa resistência enorme. Isso que em você pode ser ruim, enxertado aqui vira potência de vida. Olha que legal. Permanecer em Jesus e dar fruto significa ter qualidade de vínculo. Aqui entra uma linguagem muito dura: pai e mãe, vô e vó.
o raminho que é enxertado na videira, depois ele começa a brotar, bonitinho, indo para lá. O dono da roça, da videira, vem, pega o raminho, dobra o bichinho para cá, o estaleiro está aqui, amarra o bichinho aqui, e ainda tira alguns brotinhos dele, e ao dobrá-lo daqui para cá, essa dobradura assim, costuma trincar e ferir e sair seiva. É sofrido o processo da pedagogia, da educação do ramo, minha gente. Essa visão de uma educação que meu filho não pode sofrer, minha filha não pode sofrer, está fazendo a meninada virar um bando de inútil. Eu falava, ele está aqui na igreja, de um gestor de um grande instituto, não vou falar o que é para não expor, de ciência, de domínio da ciência e da tecnologia, para o cuidado da saúde. Ele dizia: padre, a nossa geração mais velha, a gente trabalhava pela graça e a honra de colaborar com o mundo melhor. As novas gerações lutam para conseguir uma vaga lá na instituição que eu pertenço. Consegue a vaga em 3 semanas, chega e fala com um chefe, subchefe, não procura ninguém, diz: eu vou sair porque eu não estou sendo feliz. Olha o critério. Ser feliz. Quem é que é feliz trabalhando? Trabalhar, minha gente, trabalhar é empenho, é luta, é calo, é batalha, é entrega. O agricultor é o pai que não dorme, não cessa de cuidar. Essa meninada nova que acha que tem que trabalhar para ser feliz, ela nunca vai dar conta de ser ramo enxertado na videira e amarrado no estaleiro para dar fruto. Porque a gente trabalha para um mundo ser melhor, para ser útil, para colaborar com o bem de tudo. Ser feliz é consequência, talvez nem para essa vida, para depois. Mas a gente é do imediato. Portanto, o verbo permanecer vai se repetindo à exaustão. Neste capítulo, são 10 vezes que ele é repetido. E continua: sem mim nada podeis fazer. Continua versículo 6, leia. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão recolhidos, lançados no fogo e queimados. Linguagem tranquila para um peão, para um agricultor. Cortar, deixar secar e tacar fogo, isso aí não presta, inútil. Você está programado para qual monte? Nas próximas semanas, na próxima estação. Gabriel, arruma meu retorno aqui, porque não está legal. Você está projetada para qual monte? Lançado e queimado. Versículo 7, brada. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Se você entrou na igreja, vindo pedir a Deus a graça de conseguir os seus sonhos se realizarem, e escuta Jesus falar: pedi o que quiserdes e vos será dado, pedi o que quiserdes para permanecer em mim e dar frutos para os quais você está projetado. Não é pedir o que quiserdes para conseguir a bagaceira do mundo, não. As ilusões e o sucesso do mundo que é fracasso. Não. Pedir o que quiserdes para quê? Para permanecer nele e para dar fruto e para que a sua vida não seja lançada ao fogo e queimado. Amém? Amém. É muito mais alto. Você pode pegar as palavras soltas e sair: sem mim nada podeis fazer. Jesus está comigo. Pedir o que quiserdes vos será dado. Eu vou conseguir tudo. Vai conseguir tudo tão somente permanecer nele, aceitar o dono da roça, cuidar e limpar você e garantir que você produza os frutos nele.
e termina... antes da conclusão, vamos ainda à imagem da vinha e da videira. No Antigo Testamento, esta imagem da vinha e da videira, ela é muito poética. Eu já referi aqui aos profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel. Claro, se Deus se identifica como um agricultor, nós goianos somos um povo de identidade genuinamente, nossa identidade é a agricultura, é a agropecuária. Nós temos a alma da roça e do sertão, ainda que nos centros urbanos. Nós vamos entender a linguagem do profeta Isaías. Isaías viveu o século 7º, 8º a.C. Gastou 30, 40 anos da vida dele pregando para o povo judeu ser fiel e observar a palavra de Deus, senão a eleição seria cancelada por parte de Deus. E o povo não obedeceu à pregação do profeta. E agora chega a notícia de que o exército da Assíria está marchando na direção de Israel, vai invadir o norte, vai detonar com tudo. E o povo chega no profeta e pergunta: você que é um homem de Deus, fala para nós, por que Deus deixa o exército chegar do inimigo invadir-nos? O profeta, parecendo essas duplas sertanejas goianas, pega a viola, vai para debaixo de uma sombra e compõe um poema. Olha que coisa. Você pode chegar em casa e visitar esse poema. Capítulo 5 de Isaías, verso 1 a 7. É impressionante. Parece um goiano do sertão contando a experiência das dores e das paixões dele. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta, cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio, construiu um lagar para pisar os frutos. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Agora, habitantes desta terra, julgai a minha situação e a de minha vinha. O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas por que produziu ela uvas selvagens? Pois agora vou mostrar-vos o que farei com a minha vinha. Vou desmanchar a cerca e ela será devastada. Vou derrubar o muro e ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada. Espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor é o meu povo Israel, é a casa de Israel, a sua dileta plantação. Eu esperava deles fruto de justiça, eis injustiça. Esperava obras de bondade, eis iniquidade. Parece que está lendo notícia do Brasil, que se diz cristão. Também o Salmo 80 diz assim: Senhor, arrancastes lá do Egito esta videira, e para plantá-la na Palestina, expulsastes as nações para plantá-la. Até o mar se estenderam seus sarmentos, até o rio seus rebentos se espalharam. Por que razão, Senhor, vós destruíste sua cerca? Porque todos os passantes a vidimem, o javali da mata virgem a devaste, os animais do descampado nela pastem.
Voltai-vos para nós, ó Deus do universo, olhai dos altos céus e observai, visitai a vossa vinha e protegei-a, foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a e ao rebento que firmastes, e nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos novamente o vosso nome. Portanto, a vinha é você com a sua profissão e a sua casa. É a sua fé, mas é também a igreja. Se não há fruto de justiça e de bondade, é uma vinha cancelada pelo facão, pela foice, lançada para queimar. O contrário, se é ramo bom, que produz fruto, volte ao Evangelho e termine comigo o Evangelho, no versículo 8. Depois de falar 8 vezes o permanecer, termina no versículo 8. Nisto, meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Pronto. Qual é a glória de Deus? A glória de Deus brilhando são os filhos e filhas dele, produzindo muito fruto e sendo discípulas e discípulos do seu Filho, a videira verdadeira. Essa é a glória de Deus. Sua vida, irmã e irmão, está produzindo fruto, e intimamente com produzir fruto, você se lança permanentemente no segmento de Jesus, ou sua vida e sua religião e sua fé é uma prática fantasiosa, que não corresponde à realidade da fé? A imagem da vinha em Israel é a do povo eleito, mas é também a imagem da pessoa que se põe numa relação de afeto com Deus. É a imagem para uma noiva, para a esposa e para as mulheres grávidas. Tem alguma grávida aqui? Fique de pé, as mulheres grávidas, que eu vou cantar Olha, mais alguma grávida? Olha, quanta bênção, uma salva de palmas para essas. Os pais, se tiverem desses bebês, podem ficar de pé também, que merecem uma salva de palmas. Brada! Podem sentar. Sabe por quê? Porque esse bebê que está no ventre dessa mãe é fruto da enxertia da esposa e do esposo, que na íntima comunhão de corpos fez surgir esse broto de vida, esse rebento de vida. É o fruto do amor de vocês. O livro do Cântico dos Cânticos, a mãe da noiva canta assim: homens, vinde, prendei para nós as raposas, os filhotes de raposas que acabaram de nascer no começo da primavera, prendei-as, são espertas, ativas, brincalhonas, serelepes, prendei as pequenas raposas, que invadem as vinhas, pois nossa vinha está em botão, nossa vinha já se veste em coroa florida, como uma noiva para as núpcias, como uma esposa para a maternidade, as mulheres grávidas. Bonito, né? Treme, a gente. A noiva canta, no capítulo 7, a noiva canta assim. Tem muita gente que tem medo do Cântico dos Cânticos, porque consegue ver erotismo e pornografia. Que pena. Existe o amor eros cantado aqui. O problema é que nós deixamos que a vida íntima de um casal, do homem e da mulher, a sexualidade foi sequestrada pela pornografia e pelo erotismo, inclusive do cinema, da cultura, da música. Olha o lixo que virou a música no Brasil. E quando a gente deixa que estes ambientes da cultura sequestrem o tema, e a gente acha que falar de sexualidade,
de afetividade na igreja não pode? Aprenda que a sexualidade e essas crianças que essas mães trazem nos seus ventres, fruto da comunhão com os esposos, isto não é fruto de pornografia e erotismo, é fruto de enxertia divina, de graça sacramental do matrimônio, da bênção e da união de Deus com o homem e do homem e da mulher um com o outro. A noiva canta assim passeando no jardim. Vem, querido meu, vamos ao campo, passear. À noite, vamos ao povoado, lá tem festa. Parece Deus e eu no sertão, né? Cântico dos Cânticos. Vem, querido meu, vamos ao campo, passear. À noite no povoado, lá tem festa. E bem cedo, vamos às vinhas. Vamos ver se a cepa rebenta, tem broto, se o botão desabrocha, se as romãzeiras e as plantas estão em flor. Lá te darei minhas carícias e brotará de mim mesma o fruto de nossas carícias. Uau! A gente precisaria de mais tempo para poesia na fé, né? A gente pensa a fé sempre em modelo de culpa, de medo, de castigo, de coisa errada, do mal que está operando. A gente precisa ter mais poesia na fé. Precisa experimentar uma fé que é graça, dom e não é culpa. E essa fé, essa graça, esse dom, passa por um cuidado da parte de Deus permanente. Um cuidado ativo da parte de Deus, que recupera sempre em nós, pelo cuidado que Ele tem conosco, de purificar-nos com o podão, limpando-nos, nossos ramos, para que produzamos fruto. Essas grávidas que estão aqui na igreja, elas não estão grávidas só porque estão na melhor fase da vida e só curtindo aventuras. Estão grávidas porque com os pais dessas crianças, escolheram um caminho ousado e corajoso da maternidade, da paternidade. E este caminho exige esforço permanente de ser purificado e voltar e cuidar do vínculo de esposa e esposo, para que o fruto nasça bem segurado e sustentado pela força desse ramo, porque quando esse fruto pesar, a união desse casal será forte para segurar esse fruto até que ele amadureça e dê semente e multiplique em dons maiores para o mundo. Amém? Amém. Brada! Brada! Agora uma elaboração mais sofisticada da parte de Bento XVI. Para viver como um ramo sempre purificado e limpo pela palavra, Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, o volume 2, página 226, para quem tem medo de certas expressões, Bento diz assim: a purificação passa por um processo corajoso de enfrentar o próprio conceito de grandeza a que o homem tomou para si. A própria grandeza do homem e da mulher, como também a grandeza das instituições, e entra aqui também a grandeza da igreja e das obras da igreja. A própria grandeza do homem e das instituições deve ser extirpada. O que se tornou demasiado grande deve ser de novo reconduzido à simplicidade e à pobreza do Senhor. Só por meio deste limpar e voltar a ser simples e pobre, esses meios que supõem processos de morte, é que a fecundidade da igreja e das
instituições da igreja será renovada. Então aqui, gente, a grandeza da vinha não é a grandeza das ilusões, do consumismo, da pompa de uma igreja triunfante, revestida em ouro e poder e ostentação de poder da igreja, para recuperar o poder que ela teve na Idade Média. Aquele poder que ela perdeu, ela nunca mais poderá visitá-lo, porque ela não é o poder da pobreza e da simplicidade próprias de Deus. Amém? Amém. Bento XVI, para os ideólogos estressados com as teologias de hoje: você, para dar fruto e ser discípulo e discípulo do Senhor, precisa permanentemente de purificação, para voltar à simplicidade, à pobreza, à obediência, à entrega permanente nas mãos dele, para dizer: o cuidado é seu. Amém. Imagine o Senhor chegando perto de você, com as tribulações que você está passando, as podas que você tem enfrentado em sua vida. Imagine o Senhor chegando perto de você e limpando você das folhas secas, dos cachos de uvas que já deram e passaram, os frutos já foram, dos raminhos e galinhos que não ajudam você a frutificar. Experimente a mão do Senhor limpando você. Incline a sua cabeça, não tenha medo do agricultor. Diga a ele que toda autoridade e poder só ele tem para pôr a mão em você e limpar você e recuperar em você as condições de fazer você produzir frutos, permanecer como discípulo e discípulo do Senhor. Fale com ele e você alcançará dele o cuidado que só a ele deve ser dado e reservado, o direito de entrar na sua vida. Aceite esse cuidado, essa poda, essa limpeza, e glorifique o nome dele acolhendo esse cuidado humildemente. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vamos cantar. Eu quero amar, Eu quero amar, eu quero ser eu quero ser aquilo que Deus quer. Canta. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, Vem Espírito, vem Espírito. de pé. Sozinho eu não posso, mais, sozinho eu não posso, mais, sozinho eu não posso mais viver. Estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Deixa o folheto no banco, com as mãos livres, estendidas para a cruz. Reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio firmemente eu creio firmemente no poder desta palavra no poder dessa palavra que rezamos e meditamos. que rezamos e meditamos. Eu aceito Eu aceito toda a verdade que ela revela toda a verdade que ela revela sobre Deus, sobre Deus, sobre mim. sobre mim. Jesus,
Jesus. O Senhor é O Senhor é a única videira verdadeira. a única videira Eu verdadeira. creio firmemente Eu creio firmemente que pelo batismo que pelo batismo eu sou um ramo eu sou um ramo na videira na videira que o Senhor é. que o Senhor é. E pela graça do cuidado E pela graça do cuidado do Pai eterno do Pai eterno e dos dons do Espírito Santo, e dos dons do Espírito não Santo, existe não existe nenhuma possibilidade nenhuma possibilidade que eu não venha que eu não venha sempre sempre produzir bons frutos, produzir bons frutos, porque Deus faz tudo porque Deus faz tudo e Ele é tudo e Ele é tudo. no cuidado deste amor. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu acolho esse cuidado Eu acolho este cuidado com a minha vida. com a minha vida. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, faça uma oração de agradecimento porque você pertence a Jesus, à videira que é Jesus. Sua família é ramo da videira que é Jesus. Seus filhos, seus netos são frutos dessa bênção que é ser pertencente, parte da videira, da árvore da vida que é Jesus. Agradeça e louva o Senhor. E dirija quem está do seu lado e dê um abraço carinhoso, desejando a paz que só Jesus pode dar. Saudai-vos. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso. mais, sozinho eu não posso mais. Termina bradando uma salva de palmas para a videira verdadeira. Palmas para Jesus, palmas para o Senhor, palmas para Jesus, palmas para o Senhor. Vocês que estão vindo aqui pela primeira vez e estão achando que a gente é doido, a gente é doido por Jesus. Amém. Não tenha medo. Brada professando, creio. Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.